Muito bem, pessoal, mais um vídeo em detalhes aqui no Falando de Carro e hoje vocês vão conferir tudo sobre o Caoa Chery iCar 2023, o carro elétrico mais barato do Brasil, custando o mesmo que um Chevrolet Onix. Isso mesmo, carro custa aí baratinho entre aspas, mas é bem pequeno sobretudo, anda aí quase 200 km de autonomia agora com a norma do Inmetro e agora vocês vão conferir tudo sobre ficha técnica, preço, versão e como anda este modelinho super pequeno e simpático, eu diria. Acho que é o Smart da era moderna, carro muito interessante na sua proposta, mas custa 119 mil para um carrinho pequititinho como esse daí, mas hoje é o preço de hatches populares, como o Onix, como o HB20 e por aí vai. Quero saber de vocês, custa quase o preço de um Polo Comfortline, esse carrinho que vocês estão vendo. Ele é bonitinho, ele é simpático, 4 lugares, cabe 4 pessoas dentro desse carro, com um porta-malas ou um porta-luvas traseiro. Vocês vão conferir todos os detalhes sobre esse carro e aí a gente já vai contar para vocês se vale a pena ou não, porque achei algumas coisas legais, outras coisas não fazem sentido nesse carro e é isso que vocês vão conferir tudo neste vídeo detalhes aqui do Falando de Carro no YouTube, pessoal. E antes de mais nada, eu peço muita ajuda de vocês para se inscreverem no canal e, sobretudo, deixarem o like. Você que está assistindo da televisão, já coloca a setinha para cima aí no teclado, aperta o nosso joinha, ajuda o Falando de Carro, porque todo like é bem-vindo e cada like representa mais uma pessoa que vai assistir esse vídeo. Então é super importante vocês deixarem o like e já comentem. Por 119 mil reais, vocês investiriam em um Caoa Chery iCar, um carro 100% elétrico, que na minha humilde opinião é o melhor custo-benefício para quem não quer ter uma infraestrutura maior na casa. Até porque a bateria é pequena, você põe numa tomada 220 normal na sua casa e ele carrega normalmente de um dia para o outro. Vocês vão conferir, eu vou contar para vocês os detalhes deste modelinho agora para vocês. Então vamos lá, Caoa Chery iCar na sua linha 2023. De frente com ele tem uma proposta Smart Car mesmo, então os faróis de neblina, farol baixo com um DRL, tudo halógeno, tá, pessoal? Tudo halógeno nesse carrinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês cada detalhe deste Chery iCar, o que eu acho que poderia ser lâmpadas em LED, já que a iluminação do carro halógena consome mais energia e as baterias desse carro são bem pequenas. Então aqui embaixo é uma entrada de ar para ajudar na refrigeração deste motor elétrico, tá? Então mesmo que o carro seja elétrico, que não precise desse tipo de situação, para carros menores isso é mais indicado, já que eles diminuem alguns componentes e isso facilita você manter aí o conjunto numa temperatura mais estável. Então vocês estão notando, né? Ele tem poucas grades, um carro bem interessante, alguns detalhezinhos cromadinhos ali, farolzinho. Ele tem muito conceito de um Smart, mas ele lembra um pouco, a Aston Martin fez um Smart Car pequenininho assim, parecido. Detalhe na caixa de roda, passa ele pela parte inferior. E aqui nós temos essas pequenas rodas de liga leve preto com diamantado com pneus 165, perfil 65 de aro 15. A suspensão é confortável, mas pelo entre-eixo minúsculo, você tem um carro que chacoalha bastante. Então assim, cidades como São Paulo com bastante buraco, você sente um pouquinho. Mas interior de São Paulo, outros estados aí que tem uma estrutura melhor de ruas, né, você consegue andar com o carro normalmente, ele é bem gostoso. Aquele detalhezinho ali, ó, que vocês estão notando, é justamente para você tomar cuidado com a imersão do carro, porque pode afetar o conjunto elétrico deste modelinho aqui. Nós temos uma bedzinha nessa região, que é só para fazer um apelo estético, porque, enfim, ele não tem nada aqui, ó, tudo de plástico. Tá vendo, ó? Carro inteirinho de plástico na sua maioria das peças, justamente aí para reduzir os custos do carro. Retrovisor com repetidor de seta, vou até mostrar aqui para vocês, ó, repetidor de seta do carro bonitinho, mas ele não tem keyless, apesar de ser partida por botão, você tem que ficar trancando e destrancando pela chave dessa maneira. Nós temos um rackzinho aqui e temos um teto solar que é panorâmico, é praticamente uma tela de celular aqui, né? Imagine a tela de um iPhone, é o tamanho desse teto solar do carro, ele é bem pequenininho, já vou mostrar isso para vocês. De perfil, não preciso nem me afastar muito, é um carro bem pequeno, cerca aí de 3 metros de comprimento, um carro estreitinho. A proposta é ser realmente um Smart Car. Uma segunda opção para o seu uso interno, então eu acho interessante um carro desse daqui, se fosse mais barato, obviamente, ser o seu carro do uso diário. Você tem um carro para viajar e um carro urbano. Essa é a proposta dos carros elétricos, na minha opinião, é ser um City Car, uso urbano, e você ter outro carro para fazer outras tarefas. Freio a disco nas 4 rodas, coisa que nem o Polo hoje tem mais. Você tem freio a disco nas 4 rodas, Fiat Pulse não tem freio a disco nas 4 rodas, né? Enfim, até o Fastback não tem, e a gente tem num Chery iCar aqui.
Bom, nomenclatura EV, justamente para indicar aí que se trata de um carro elétrico, e o detalhezinho na parte traseira, depois eu vou mostrar o conjunto ótico aceso, mas só para vocês notarem, tudo é halógeno aqui no iCar. Ele tem uma traseirinha engraçada, né, porque ele vai inchando para a lateral, então você diminui aqui o espaço na parte superior, você diminui a área de construção e uma série de coisas, mas você tem uma largura na parte inferior por conta aí da sua estabilidade. Na parte inferior nós temos um difusorzinho, 2 sensores só de estacionamento, então são só 2 pingos, e uma câmera de ré que fica posicionada ali. Nomenclatura iCar, que esse carro na Europa não, desculpa, na China, ele chama EQ1, ele não chama iCar, é uma estratégia da Caoa Chery no Brasil, chamar ele de iCar, como um iPhone, iPad, Apple Watch, né, que não tem o nome de iMac, né, e por aí vai. Então, a Caoa Chery colocou o iCar aqui para simbolizar aí uma questão de tecnologia, né, e essa série de coisas assim. Então é por isso que ele ganhou essa nomenclatura de iCar, tá? Então um conceito aí para vocês entenderem, né, mas na verdade esse modelo na China chama EQ1. Bom, aqui a nomenclatura Caoa Chery e esse símbolo da folhinha que eu achei muito bonita, essa estratégia que a Caoa Chery fez nos seus modelos eletrificados. Eu gostei bastante desse detalhe. Não tem limpador traseiro, mas tem desembaçador ao menos. Abrindo aqui o minúsculo porta-luvas traseiro, né? Não dá nem para chamar isso de porta-malas, mas você consegue fazer dessa forma aqui, ó, se você quiser. Você aumenta aqui como se fosse um Jimny, sabe? Lembra do Suzuki Jimny? A gente vai até pegar ele depois. Isso faz tempo que a gente não anda de Jimny, mas o conceito é o mesmo, para você ampliar um pouquinho aí do porta-malas. E aqui o carregador, ó, bem pequenininho, padrão mesmo. Vou contar aí para vocês os detalhes da parte de carregamento desse carro. Fechando aqui, voltando para o espaço normal, que eu quero mostrar como que é sentar ali atrás. Uma curiosidade para vocês, pessoal, é que só desse lado, ó, você tem Isofix, deste lado aqui não, tá? Então aí, para vocês ficarem cientes dessas informações, uma forração aqui, ó, o carro todo forrado, né? Então, você vê, essas coisas são interessantes nesse carro, ele tem uma boa forração, né? Um carro bem construído, assim, em alguns detalhes de acabamento, coisas que hoje nós temos uns hatches compactos aí que devem consideravelmente nesse quesito. E aí, vocês estão gostando do conteúdo? O que vocês acharam do Caoa Chery iCar? Mais uma vez, pessoal, deixe o like no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro. Um like dado é mais uma recomendação do YouTube e isso ajuda demais no engajamento do canal. A gente está precisando de engajamento, precisando de like, precisando de comentário. Então deixa um comentário aí, vamos fazer 1000 likes nesse vídeo para vocês ajudarem a gente aqui. E vocês vão conferir tudo sobre o iCar agora. Vamos para a parte interna dele e aí vocês vão me contar se vale ou não aqui os seus 120 mil reais. Acabamento todo em plástico, mas essa região aqui, ó, material macio, aqui detalhe preto em black piano, vidros elétricos nas duas portas, mas não são automáticos, isso não faz sentido, né? Poderia ser automático, detalhe de trava das portas. Maçaneta cromada e o banco com esse detalhe azul é bem diferente, não vou falar que é feio, é diferente, com esse tecido cinza, costura branca, bem bonito. Banco elétrico para motorista e passageiro, mas isso daqui não faz sentido. Para você chegar lá atrás, você tem que usar um modo elétrico. Num dia de chuva, você tá lascado, né? Você não vai entrar aqui de jeito nenhum. Mas, só para mostrar para vocês aí um pouco do espaço, deixa eu sentar aqui de uma forma bem apertada, sobretudo. E sentando aqui, ó, vou mostrar para vocês. O espaço de altura é ok, tá? Então é tranquilo, espaço de altura, você não se sente incomodado. Esse vidrinho aqui é bem pequeno, então você quer olhar na janela, você tem que ficar assim, sabe? Eu quero olhar, parece que você tá no avião, né? Então você tem que olhar de um jeito diferente aqui, mas o banco é gostoso, você consegue sentar bem, ó, esse banco aqui, ó, tá na mesma altura do que eu dirijo, então, ó, tá vendo? Tá fácil. Não é impossível você levar 4 pessoas aqui, mas lógico, né? Você tem que fazer uma viagem curtinha. Cintinho, porta-objetos aqui e porta-copos aqui, tá vendo? Então, tudo bonitinho. Esse apoio de braço aqui é curioso, eu vou mostrar para vocês o porquê que ele é curioso. Um porta-objetos aqui embaixo e um carregador sem fio. Então aí os detalhes, mostrando um pouquinho do interior para vocês e o teto solar, ó. Então você tem essa persiana para cá e essa persiana para cá, para você visualizar aí a tela do iPhone, né? De tão pequenininho que é esse detalhe aqui. Então vamos lá, vamos chegar na parte dianteira para eu mostrar para vocês aqui como é que é. Você viu que é fácil de sair, né? Então, ó, saindo aqui, arrumando o banco, para trás, bonitinho. Isso daqui não faz sentido nenhum, né? Devia ser mais prático, pelo menos do passageiro, poderia ser um estilo que você esteja um banco corrediço e aí você consiga arrumar, né? Mas não tem. Sentando, ó, o espaço aqui é confortável. Você tem uma proposta alta, tá? Você não consegue sentar baixo. Então você senta muito alto, como se você estivesse num crossover, num hatch aventureiro, sabe? Você tem uma proposta alta de condução mesmo, mas você se acostuma.
tá? Se você acostuma, a porta é bem grande, então a envidraçada é boa. Você às vezes até esquece do tamanho do carro em si, a não ser que você fique no calombo. Aí você vai perceber que incomoda um pouco. Mas vamos para a parte interna. Vamos mostrar o que tem aqui. Então a chave do carro, mais uma vez aí para vocês conferirem os detalhes. A gente pode deixar ela aqui. E a partida por botão. Então vamos lá, vamos mostrar os detalhes que nós temos aqui com ele. Deixa eu só baixar o volume. Nós temos aqui a direção 100% elétrica do carro, com a basezinha achatada e azul, combinando com o resto do carro. Nós temos ajuste de altura dele, tá? Mas não de profundidade. E comandos de mídia e áudio e comandos do ar-condicionado. Exatamente, ar-condicionado. Temperatura, força do vento e desligar. E aqui os modos, né? Se você quer vento daqui, vento de cima, vento dos pés, não faz sentido, né? Mas é curioso. Tem acendimento automático dos faróis, aliás, nós temos sensor de chuva também aqui, tá? Mas não é crepuscular o retrovisor. Iluminação, ó, em LED, ó. Olha que bonitinho. Iluminação em LED aqui, ó. Funciona, hein? Iluminação em LED, ajuste do retrovisor, ajuste de altura do facho do farol, saídas de ar, tudo bonitinho. Aqui em cima é um material macio nessa região, mas aqui plástico duro. Aqui é um corino com esse detalhe da costura. Aqui uma espécie de alumínio escovado que não faz sentido com nada do carro, né? Mas tá aí o alumínio escovado dele. Porta-copos, o câmbio, que você só tem ré, neutro e drive, você não tem parque. Para você pôr no parque é neutro e freio de mão. Auto hold, pisca-alerta, carregador sem fio, que poderia ser muito melhor ali, na minha opinião, do que aqui. Aqui, ó, ficar batendo sol, esquenta o telefone, esquenta o carregador, nada funciona direito. Ali era muito melhor se funcionasse, até porque ele não vai ficar balançando, e aqui você consegue a estabilidade do carregador, sabe? Então, aqui faria muito mais sentido do que aqui. Mas tudo bem, quem sabe depois eles atualizam. E eu quase esqueci de mostrar para vocês uma coisa, o apoio de braço. Olha só, ele não tem catraca, ele é fixo. Só que o que acontece? Eu estou ajustado para o meu encosto de dirigir. Então o que acontece? Eu estou com ele alto aqui, ó. Não faz sentido, incomoda a altura dele. E eu não consigo baixar. A única forma de eu abaixar isso é eu abaixar, encostar aqui o banco. Só que aí se eu encostar o banco, olha só. Vocês têm que entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Se eu encostar o banco, eu fico dirigindo assim, ó. Com o banco para frente. Sabe? Não tem lógica esse negócio aqui, não tem. Isso aqui devia ter uma catraca para você ajustar, ele tá tudo para baixo, ó. Tá vendo? Não consigo mexer. Então se eu colocar o banco para minha posição aqui de encosto, ó, eu tenho que dirigir assim que eu dirijo confortável, ele tá inclinado para cima. Vai entender. Detalhe do ar-condicionado que você ajusta o vento por aqui, ó. Então aqui você ajusta e aqui a temperatura. Detalhe, pessoal, que ele é um termostato, tá? Isso daqui não é ar-condicionado digital. A tela dá muito reflexo e é escura, horrível de mexer, no fim das contas. O brilho já tá, o brilho já tá no máximo, então isso aqui é horrível, tá? É estranho de mexer. E não tem CarPlay e nem Android Auto, ou seja, não tem espelhamento. Acredite se quiser, não tem espelhamento nesta central multimídia, então deveria ter. Aqui algumas configurações do carro, então você mexe aí na equalização do som e outras coisas mais, tá? Mas realmente deve aí algumas situações. Rádio, configurações, enfim, ela é simples. Poderia ter espelhamento, na minha opinião. O painel de instrumentos, você manuseia ele por aqui, ó. Então por aqui a gente manuseia. Lembrando que de acordo com o Inmetro são 197 km de autonomia. É um painel de LCD, mas não é uma tela de LCD, tá? Isso aqui é painelzinho de LED, no estilo do Kwid, tá? Estilo do Kwid novo é esse sisteminha aqui, tá? São pingos que vão acender em LED, não é nada demais. Aqui a câmera de ré, que eu achei boa, tá? Então só para certificar aí que eu achei legal a câmera de ré. Mas a questão mesmo é que você tem muito reflexo, ela é muito espelhada e isso prejudica um pouco a visualização em si do carro, tá? Mas de resto, ok. Porta-objetos ali, então acho que eu mostrei tudo. Não tem porta-luvas, tá vendo? Lembra dos primeiros Fox que não tinha porta-luvas? Aqui é a mesma coisa, você não tem porta-luvas do carro. E aqui o quebra-sol, o para-sol tem detalhe aqui com espelho e persiana, mas não tem luz. Nem no passageiro, nem aqui no motorista os para-sol tem esse detalhezinho. Então acho que eu mostrei tudo, eu vou deixar o carro ligado em si para vocês conferirem o visual, tá? E vamos mostrar aqui, opa, essa porta aqui ela volta muito fácil. Abrir aqui para eu mostrar para vocês aí o que vem na parte da motorização, que é um conceito curioso. Então vamos lá, ó. Vou mostrar aqui, o capô é solto, tá? Tá vendo, ó? O capô é literalmente solto, ó. Tá vendo? O capô sai, pessoal, literalmente, tá vendo?
capô aí sai. E aqui já aproveitando, nós temos essa motorização 100% elétrica, certo? Tem aí 61 cavalos de potência, o motor tá lá embaixo, ó, tão pequenininho, tá vendo? 61 cavalos de potência, mas tem 15 kg de torque máximo, 15 kg de torque máximo. Câmbio de uma velocidade, certo? Câmbio de uma marcha, 0 a 100 em 13 segundos, com os detalhezinhos aí pra vocês. Como eu falei, pessoal, ele tem aí baterias, deixa eu só ajeitar ele aqui, ó. Então, pronto, fechei. Como eu falei pra vocês, pessoal, a bateria deles é de 30 kW. Isso daí é um ponto muito interessante, ó. Detalhezinho aí do farol em cima, o neblina acabou não acendendo, mas é lâmpada halógena. Tem um detalhezinho, ó, de DRL aqui em LED. Vou mostrar pra vocês. Chegar na parte traseira pra eu aproveitar e mostrar a assinatura também. Eu achei ele bonitinho, sabe? Aí, ó, assinatura da lanterna. Eu achei bonitinho o carro, não é feio. Não é feio o iCar. Não sei vocês, mas eu não acho feio esse carrinho. Eu acho ele simpático. É diferente. Deixa eu ver se ele vai ficar como luz aqui, porque eu tô com um carro no parque. Vamos ver se ele vai acender. Ó, ele não vai acender aqui. Eu tenho que fazer... Ah, o detalhezinho, ó. Desculpa, ó. Aqui, ó. DRL é na luz de neblina. Era isso mesmo que eu tava tentando lembrar e contar pra vocês. Então, esse é o detalhe. Então, o que acontece, pessoal? Como ele tem aí cerca de 30 kW de bateria, no 220 você carrega praticamente em 2,5 kW. Ou seja, se você chegar aí com 1/4, meia carga na sua casa, o carro carrega mais ou menos aí em uma noite, sabe? Em 7 horinhas você carregou tudo, num 220 simples. Você não tem que colocar o wallbox, gastar mais de 10 mil reais por carregador e uma série de coisas. Não, ele é simples. Uma tomada de parede na sua garagem, você consegue resolver o problema. A tensão é baixa, isso não muda a estrutura da sua casa. Você não vai ter queda de energia de chuveiro, geladeira, nada. Tudo continua funcionando normalmente porque a tensão é baixa. Então assim, para uma proposta de city car, você usar ele no dia a dia com ele dessa forma, você tem um carro para sua viagem, você tem um carrinho lá, sei lá, um Renegade, um Compass, e você comprou um iCar para o seu uso diário e carrega na sua casa assim, sem estrutura nenhuma, vale super a pena. O carro é legal para isso, sabe? Então, nesse ponto, eu acho uma vantagem do iCar. Lógico, ele é pequeno, muito compacto, não é para você fazer coisas muito grandes com ele, porque, enfim, não cabe nada no carro, ele é pequenininho. Mas ele é um carro para você levar o teu filho na escola, ele é um carro para você ir ali no mercado fazer uma compra de semana, sabe? Ir na padaria, é para isso que ele serve. A proposta do iCar é justamente isso. Não é substituir, ó, o carregador tipo 2 normal e o carregador rápido. Esse carro, ele não é para substituir o teu carro, sabe? Ah, eu tenho um Onix ou eu tenho um HB20 e eu vou trocar por um iCar, vou fazer tudo com ele. Não vai fazer, não vai. Ele tem 197 km de autonomia. Ele é feito para você fazer uso diário com ele. Trabalhar com ele você consegue. Então você trabalha, sei lá, você trabalha na Paulista e você mora ali em Tatuapé, por exemplo. Você consegue ir com ele, você vai e volta. Não tem problema, você consegue. Você não tem um rodízio, em alguns estados você não tem o IPVA e uma série de coisas. Então assim, em alguns pontos ele vale a pena. Vale a pena. Mas eu vou contar mais um pouco sobre essa experiência com o iCar enquanto a gente está dirigindo ele agora. Então, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, porque agora a gente vai dar uma volta com ele e eu vou contar para vocês como que é andar com o carro elétrico mais barato do Brasil na cidade. E dirigindo o iCar no seu uso urbano, a gente percebe que realmente ele tem bons pontos a melhorar ainda. Eu acho que uma solução urbana, como um city car, ele realmente está dentro do contexto dele. Mas para ruas como as nossas, exatamente essa que vocês estão vendo, você percebe a barulheira que é aqui dentro, né? O fato dele não ser tropicalizado faz com que a gente escute muito barulho de suspensão. O entre-eixo curto incomoda bastante no dia a dia, porque a gente tem muito calombo aqui de asfalto, esses remendos e uma série de coisas. Isso prejudica no seu uso diário com ele. É como você andar de Smart. Para quem já teve a oportunidade de andar de Smart, é praticamente a mesma coisa. É um carro que incomoda bastante nesse dia a dia, porque as nossas ruas não são boas. Se aqui a gente tivesse asfalto liso, bonitinho, esse carro seria muito legal no dia a dia. Porque você realmente consegue transitar com um carro pequeno, fazer aquela compra da semana praticamente ali no mercado, né, sem ocupar muito espaço. E aí você consegue andar no dia a dia com ele. Mas com essas nossas buraqueiras aqui, né, solavanco e uma série de coisas, acaba incomodando. Começa a aparecer muito barulho de suspensão, muito barulho de carroceria, barulho de acabamento interno, muita coisa começa a aparecer, porque a gente começa a ouvir muitos barulhinhos dentro do carro.
E isso incomoda no fim das contas, sabe? Você queria um carrinho mais bem construidinho, mais silencioso, mas de todo modo ele realmente incomoda em algumas situações e faz com que a gente comece a se irritar com algumas coisas, né? A sua proposta de ser um carro urbano de até 200 km de autonomia, eu acho muito legal. Eu acho que esse é o foco dos carros elétricos, é ser um substituto daquele carro do dia a dia na cidade, aquele carrinho suficiente só para você ir no mercado fazer uma compra minúscula, você levar um filho na escola, ir na padaria, sabe? Visitar um amigo, coisa do gênero assim. Dentro da cidade, eu achei ele muito bem indicado para isso. Carro pequeno, que cumpre esse papel. Porém, algumas coisas do Chery iCar que me incomodaram drasticamente, assim, sobretudo quando as baterias acabaram. É aí que começaram os problemas com o Caoa Chery iCar. Por quê? Ele simplesmente não tem nenhum indicativo que o carro está carregando, fora a incompatibilidade com uma série de carregadores. Então faz com que você coloque o carro praticamente num chutômetro, num wallbox, por exemplo, porque ele nem prende o carregador, o bocal, no carregador. Ou seja, se você estiver carregando num lugar aleatório e simplesmente alguém puxar o carregador, ele vai sair e você vai perder aquela carga. Então assim, eu parei em 3 carregadores distintos e não conseguia fazer a conexão, porque simplesmente eu não sabia se o carro estava carregando ou não naquele momento. Então a minha solução foi procurar uma tomada de casa, fui até a casa dos meus pais literalmente, achar uma tomada de parede normal, aterrada, que mesmo assim eu tive que procurar 3 tomadas para que eu conseguisse fazer isso funcionar, e aí usar o carregador lento do carro, porque no carregador lento ele tem um aviso que fala se o carro está carregando ou não, mas via o carregador lento, não pelo carro. Então assim, eu apostei que estava carregando, porque o carro em si não avisa que está conectado, que está carregando, que vai levar tantas horas, tantos dias, tantos meses para carregar. Simplesmente eu coloquei e apostei em dar certo, né? Então assim, eu acho que esse ponto é muito prejudicial. Já é difícil você convencer as pessoas a comprarem um carro elétrico, né? Sobretudo um carro pequeno como esse, ele é um nanocar, como muita gente chama, é um carro que você tem aí um custo de 120 mil reais, o que é um preço até que interessante por se tratar de um carro elétrico, com banco elétrico, com teto solar, né, e uma série de coisas. Mas assim, esses pontos fazem com que as pessoas que estão tentando apostar em uma vida eletrificada, vamos dizer assim, de carro, não consiga confiar totalmente, porque o carro realmente não te avisa se ele está em carregamento ou não. Por mais que seja uma carga lenta, igual a gente colocou agora, de 110, que vai demorar horas para carregar, mas a questão é você ter um informativo que está dando certo aquela tarefa, né? Que você colocou o carro para carregar, e mesmo que demore um dia para isso acontecer, mas que você saiba que de fato o carro está carregando. Então assim, isso foi uma das coisas que me prejudicou consideravelmente na avaliação dele. É o fato de você ter um carro elétrico que simplesmente você não sabe se ele vai carregar ou não com você. Então a gente estava já abaixo da autonomia ali indicada, praticamente na reserva, o carro andando já praticamente 15 km por hora numa subida, o que é uma coisa extremamente também perigosa, né? A gente sabe que, pelo menos em São Paulo, muitos motoristas de ônibus, motoqueiros, enfim, andam acima da velocidade padrão já de uma via, até alguns outros veículos também. E você subindo a 15 por hora, sem ter o que fazer naquela situação, simplesmente torcer para que as pessoas que estão atrás de você entendam a sua situação, eu achei um pouco difícil, né? Uma coisa é um carro que andar numa velocidade lenta, a 30 por hora, 40 por hora que seja, limitar isso, mas subir numa velocidade a 10 km por hora, a 15 km por hora, eu acho que é um ponto muito negativo do carro em si. Mas, como eu falei para vocês, algumas coisas são interessantes do carro. O fato dele ser pequeno para um uso diário, você ter uma bateria pequena, sobretudo para você fazer um carregamento relativamente rápido, né? Se eu conseguisse achar um wallbox ali que vai carregar na faixa dos 7 kWh, você vê, com meia carga, em 1h30 eu carreguei o carro para andar mais meia carga de novo. Ele cumpre muito bem aí praticamente seus 180 km de autonomia elétrica, o que é um número interessante por se tratar de um carro estritamente urbano como ele.
Então assim, você tem alguns pontos a se elogiar, mas as partes negativas do carro acabam assustando, porque você realmente não sabe se o carro está carregando naquele momento. Como esse é o primeiro carro, inclusive, que eu andei, que simplesmente não avisa se ele está carregando ou não. Todos os outros carros avisam, pelo menos um plug ali verde, alguma coisa, falando, ó, tá carregando. Então você sabe. Mas esse daqui, simplesmente você não tem nada. E o fato simplesmente também dele não ter o bocal ali de prender o gatilho do carregador, simplesmente qualquer pessoa chegar ali e puxar ele, também é um ponto muito negativo, né? A gente sabe que existem pessoas maldosas em todos os lugares. Então assim, nada impede de repente uma pessoa ver o negócio ali e puxar por curiosidade, de repente uma criança passa, nunca viu aquilo ali e puxa pra ver como é que é e descarrega e não põe de volta, sabe? E aí você fica à mercê de confiar aonde você está carregando ele, né? Isso é um ponto que realmente prejudicou bastante, assim, o fato de você ter um carro elétrico para você usar na cidade e confiar se tudo vai dar certo com ele, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. De resto, eu achei o carro legal. O ar-condicionado funciona muito bem, o banco é elétrico. Para mim, o acabamento interno é muito bom, por se tratar de um carro baratinho, né? Assim, entre aspas. Você tem um acabamento bom, os bancos são confortáveis, são bonitos, né? Mas faltou esses detalhes, uma confiança melhor no carregamento e, sobretudo, um espelhamento na tela. Você não ter um espelhamento hoje num carro elétrico e uma série de coisas que a gente tem hoje, sei lá, até numa Fiat Strada de entrada, você tem um espelhamento sem fio, inclusive, e aqui você não ter, também é outro ponto que me incomoda bastante. Mas tá aí, pessoal, para vocês as minhas considerações sobre o Chery iCar. É um carro legal, mas com as suas limitações. Parte de conforto, a pessoa tem que estar bem ciente, né, que se você andar na buraqueira ele vai incomodar. É um carro com trecho muito curto, então ele fica com muito solavanco, porque ele passa nos buracos de uma forma diferente por conta do seu entre-eixo. Mas para quem quer apostar em um carro elétrico barato no dia a dia, é um carro interessante, mas com esses percalços aí que você tem que estar ciente sobre tudo. Então, pessoal, é isso. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.